Olá, professora Estela falando, e a gente vai dar continuidade ao nosso programa de ensino à distância, falando agora sobre as doenças da tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de escudo que fica situada na região cervical anterior. Ela é composta por dois lobos piriformes que ficam ligados através de um istmo e pesa em torno de 10 a 25 gramas, sendo a maior glândula endócrina do nosso corpo, e produz os hormônios tiroidianos, que são importantes na manutenção da homeostase e regulação do consumo de energia, facilitando, várias reações metabólicas no nosso organismo. A glândula fica a meia distância entre o ápice da cartilagem tireoide e a fúrcula external, é composta por esses dois lobos, fica anterior à traqueia, abraçando essa estrutura. Alguns indivíduos possuem um lobo extra, que é o lobo piramidal, que na verdade é um remanescente embrionário da descida da glândula do assoalho faríngeo para a região cervical anterior. Do ponto de vista histológico, a glândula é composta por vários folículos tiroidianos, que são essas estruturas esféricas, que são compostas por células epiteliais cuboides, que vão produzir os hormônios tiroidianos, e no seu interior tem esse material coloide, onde são armazenados os hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos são o T3 e T4. E embora a tireoide ela produza uma quantidade muito maior de T4, a ação biológica propriamente dita do hormônio é exercida pelo T3. Então, ao entrar na célula-alvo, na periferia, o T4 ele vai sofrer uma desiodação, ou seja, vai perder um átomo de iodo e vai se converter em T3, que vai exercer a ação biológica do hormônio tiroidiano. A tireoide, na verdade, ela sofre a regulação do sistema hipotálamo-hipófise, então o eixo hipotálamo-hipófise tireoide, ele funciona da seguinte forma. Então, o TRH produzido pelo hipotálamo, vai atingir a hipófise, passando através do sistema porta, e nos tireotrofos, que são as células especializadas em produzir TSH, e vai estimulá-las a produzir o TSH, que por sua vez vai estimular os receptores de TSH da tireoide. E esse estímulo vai resultar no aumento da produção de T3 e T4. O aumento da produção de T3 e T4 ao atingir a circulação e, consequentemente, hipotálamo e hipófise também, eles vão exercer um feedback negativo, Então, T3 e T4 em excesso vão inibir a produção de TRH e TSH, que, por sua vez, vão diminuir o estímulo à tireoide, trazendo, então, os níveis de T3 e T4 de volta ao normal. A aula de hoje, na verdade, é sobre hipertireoidismo. E eu acho importante a gente diferenciar aqui dois conceitos que muitas vezes são utilizados como sinônimo, mas tem uma pequena diferença entre os dois. A tireotoxicose, na verdade, é qualquer estado clínico resultante do excesso dos hormônios da tireoide nos tecidos, Então, seja por excesso de produção, seja por excesso de liberação que foi devido a uma destruição maciça dos folículos tiroidianos, seja por ingestão excessiva de hormônio tiroidiano. Então, tudo isso é englobado na tireotoxicose. E o hipertireoidismo é uma forma de tireotoxicose, só que no hipertireoidismo é devido à hiperfunção da glândula, ou seja, ao aumento da produção e da liberação dos hormônios tiroidianos. Então, o hipertireoidismo é uma forma de tireotoxicose onde há hiperfunção da glândula. E tireotoxicose são todas as causas onde ocorre excesso de hormônio tiroidiano, seja por hiperfunção, seja só por excesso de liberação por destruição dos folículos ou por ingestão excessiva dos hormônios. Aqui, esse quadro, ele divide a etiologia da tireotoxicose em causas dependentes de produção aumentada, e aqui ele dá destaque, ele cita primeiro a doença de Graves, que vai ser motivo da nossa aula, e as causas independentes de produção aumentada, que são outras causas de tireotoxicose que não há hiperfunção, que é o que ocorre na liberação aumentada de T3 e T4, por exemplo, pela destruição inflamatória que ocorre sobre os folículos nas tireoidites subagudas
linfocíticas e granulomatosas, né, que são as tiroidites subagudas. Ele também cita a ingestão excessiva de T3 e T4 como uma causa de tireotoxicose independente de produção aumentada. Então, a doença de Graves, né? A doença de Graves, que é o motivo principal da nossa aula de hoje, né? É uma doença autoimune que é responsável por 80% dos casos de hipertireoidismo primário, ou seja, a causa mais comum de hipertireoidismo primário. E quando eu falo em primário, gente, é que eu estou falando que o distúrbio é na própria glândula tireoide, hipertireoidismo primário, é na glândula tireoide. Quando eu falo em hipertireoidismo secundário, aí eu estou falando que o distúrbio é acima, ou seja, na hipófise ou hipotálamo, né? E primário ou terciário, no caso. É uma doença que tem origem autoimune, né? Onde ocorre a produção de um anticorpo estimulador do receptor de TSH, não é isso? É mais comum no sexo feminino, sendo 5 a 10 vezes mais comum em mulheres, né? Com a incidência podendo atingir a 3% do sexo feminino e 0,5% no sexo masculino. E esse pico de incidência vai ocorrer na maioria das vezes entre os 30 e 60 anos de idade, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive crianças e adolescentes ou indivíduos com acima de 60 anos, né? A exemplo das outras doenças autoimunes, ela pode estar associado a outros distúrbios autoimunes, elas podem vir juntas. E esses distúrbios autoimunes endócrinos ou não endócrinos, por exemplo, diabetes mellitus, hipoparatiroidismo, insuficiência adrenal ou distúrbios autoimunes não endócrinos, como ocorre no lúpus, na artrite reumatoide, né? Na história natural da doença, é importante a gente saber que 10 a 20% dos casos vão apresentar remissão espontânea da doença, então vai parar de haver a produção excessiva desses anticorpos, desses autoanticorpos, e a doença vai remitir. E na metade dos casos, 50% dos pacientes vão evoluir depois de vários anos, inclusive décadas, a um hipotireoidismo primário, a um hipotireoidismo por destruição autoimune da glândula, mas é claro que ninguém vai esperar que isso aconteça e tem que tratar o hipertireoidismo porque ele pode levar a uma letalidade, né, por arritmia, por disfunções cardíacas que podem levar o indivíduo a óbito. Então, a doença deve ser tratada e não esperar que ela entre em hipotireoidismo, né? Aqui na fisiopatogenia dessa doença autoimune, que é a doença de Graves. Então, vai ocorrer uma produção pelos linfócitos B de anticorpos, que são os TRAB, né, anticorpo antirreceptor de TSH, que se ligam e ativam o receptor do TSH na glândula tireoide. Então, isso vai gerar esse estímulo, né, esse TSH estimulado pelo TRAB, esse receptor do TSH estimulado pelo TRAB vai levar a um aumento do volume da glândula e a secreção excessiva dos hormônios tiroidianos, ou seja, bócio, né, aumento do volume traduzido clinicamente por bócio, e o aumento da função tiroidiana por conta dessa ativação do receptor de TSH, consequentemente hipertiroidismo, excesso de secreção de T3 e T4. E como a gente já sabe na fisiologia, né, o excesso de T3 e T4 na circulação vai levar ao feedback negativo com a supressão de TSH lá na hipófise, né? Então, excesso de T3 e T4, TSH baixo e bócio, né? E não vai haver esse mesmo feedback em relação ao próprio TRAB, ou seja, T3 e T4 elevados não vão suprimir a produção de TRAB pelos linfócitos. Então, esse estímulo vai continuar acontecendo, levando a perpetuando esse processo de hipertireoidismo com bócio. No quadro clínico, a gente vai observar
os sinais e sintomas relacionados ao hipertiroidismo, né? Independente de ser uma doença autoimune, né? O excesso de T3 e T4 vai levar à hiperfunção dos hormônios tiroidianos. Então, vai haver um quadro de aceleramento das funções orgânicas, de todas as funções orgânicas, né? Ele vai estar num estado de hipermetabolismo, né? Então, do ponto de vista do sistema nervoso central, o indivíduo vai apresentar nervosismo, insônia, emagrecimento por conta desse estado de hipercatabolismo que ocorre, ataque cardíaco, palpitação secundário ao aumento da expressão de receptores beta-adrenérgicos, né, no miocárdio, nos vasos, né, intolerância ao calor, que a gente já sabe que os hormônios tiroidianos são responsáveis pela produção de calor, então em excesso esse indivíduo vai apresentar esse calor excessivo, sudorese excessiva, pele quente, úmida, tremores, fraqueza muscular, hiperdefecação, né, por conta do aumento da motilidade do trato gastrointestinal, né? Então todos esses sinais e sintomas estão relacionados ao excesso de T3 e T4, né, ao hipertiroidismo propriamente dito. E além do mais, esse indivíduo ele tem essa doença autoimune caracterizada pelo excesso de TRAB, né? E esse hormônio, esse TRAB, esse anticorpo, vai levar a outras consequências clínicas, como bócio difuso, pelo motivo que a gente já explicou, e ele também vai apresentar outros comemorativos que não estão relacionados diretamente ao hipertiroidismo, mas sim à presença do TRAB, que são a oftalmopatia infiltrativa, a dermopatia e a osteopatia tiroidiana. Então, a gente vai explicar isso melhor agora, né? Então, nessas imagens, a gente vai ver as pacientes apresentando bócio, né, que é o aumento do volume da tireoide. Aqui a osteopatia tiroidiana, né, o achado clínico vai ser o baqueteamento digital, e a dermopatia inflamatória, né, que no caso vai ocorrer pela deposição de glicosaminoglicanos na derme, né, prejudicando a drenagem linfática e o indivíduo apresentando essas alterações, né, como essas placas avermelhadas na região pré-tibial e esse aspecto em casca de laranja, né, por conta dessa infiltração de glicosaminoglicanos que prejudicam a drenagem linfática e venosa, né. Também pode ter achados nas unhas, né, que são a onicólise, né, que é o descolamento da unha do leito ungueal, né, e na oftalmopatia infiltrativa, que vai ocorrer por conta do excesso de TRAB, levando ao aumento da musculatura extrínseca da órbita e da gordura retrobulbar, né? Então, esse aumento do volume da órbita vai acabar levando a prejuízo na drenagem venosa, né, da órbita, e vai levar a edema bipalpebral, a edema a conjuntival, né, a hiperemia conjuntival, né, podendo levar a retração palpebral, um achado comum do hipertiroidismo mesmo, podendo levar a oftalmoplegia, né, como a gente vê aqui nessa figura da direita, né, a proptose ocular, né, bilateral ou unilateral, né, por conta desse aumento do volume intraorbitário, né, por conta da presença do TSH, levando à hipertrofia, né, da musculatura extrínseca ocular e da gordura retrobulbar, né, levando a esse achado, tá? Então, todos esses sintomas e esses achados clínicos vão ser característicos da oftalmopatia de Graves, que é bem característico da doença de Graves, junto com o hipertiroidismo. Então, aqui a gente vai fazer uma breve pausa para a gente dar continuidade no diagnóstico laboratorial da doença de Graves.